a tentar dizer que aí íamos chegar. O que acontece? Com a situação entre o próprio interior e os próprios tribunais, a ver essa situação de prende E má solta. detenção e depois o tribunal não pode fazer nada a não ter soltar o criminoso, solta, o criminoso volta às ruas. O próprio agente depois sente-se com uma certa dificuldade em agir sobre o mesmo criminoso. Já estava preso, nós até lhe prendemos, lhe soltaram. Então começa a ver essa coisa, a própria polícia começa a sentir-se cansada de ter que prender, depois o criminoso está solto. Isto devolve à sociedade. Quando olha para esses aspectos e depois o que acontece? Nós não temos a cultura jurídica. O cidadão nacional ainda tem dificuldade em entender questões jurídicas porque não entende mesmo, porque não está muito fora daquilo que é aquilo, as nossas leis. Quando deparamos com uma situação desta, do próprio vizinho que é criminoso, foi preso, hoje foi solto, foi preso, então começamos até a pensar que o próprio cidadão e a polícia trabalham junto. Quando não, às vezes até a polícia fez o trabalho, mas por desconhecimento deixou cair, errou numa outra, o cidadão é inocentado, volta para a rua, então começamos a ter esse problema. O cidadão começa a se sentir cada vez mais inseguro. E, obviamente, em sede daquilo que é insegurança, o cidadão começa a ver vias de dar solução aos seus problemas. Pois, embora de forma errada, sabemos todos nós que é de forma errada e justiça por mão própria é reprovada. Mas, como começamos a ver que a justiça por via dos órgãos não está a ser feita, é assim que é o entendimento de um cidadão comum. Um cidadão que não tem domínio das normas, desses critérios, sobretudo os critérios penais, ele entende assim, a nossa justiça não funciona, a nossa polícia não faz nada. Então, como esses órgãos não estão a fazer, e eu estou a correr risco, porque nós entendemos assim, quando hoje o Luís foi assaltado, houve uma tentativa de assalto, amanhã será comigo. E se esse indivíduo não for pegar no cidadão e levar para a cadeia, amanhã vai estar fora e depois eu ainda corro o risco, porque ele sabe que é eu que ele prendi, até porque ele faz assalto com armas, vai me criar variante, ou pode até me tirar a vida. Então, na cabeça do cidadão começa a ocorrer essa ideia de fazer justiça por mão própria, e mais agravando pelo facto de tirar vida, porque justiça por mão própria há uns anos atrás já se fazia, mas era mais no sentido, espancavam o criminoso, soltavam ou deixavam ir embora ou depois levavam à cadeia. Que depois também houve aqui alerta dos órgãos de tutela, dizer que cuidado com isto, porque isso é crime, o cidadão não pode ter essas práticas. Então começamos a ver outras vias, as vias são essas impróprias. Vejamos, mas também temos aqui situações que depois deixam-nos essa brecha. Quando começamos a ver que o próprio polícia tira a vida do cidadão por ser criminoso em esta pública, o que o povo entende? Bom, é sobre este entendimento que vamos dar sequência logo após o nosso intervalo, precisamente olhar para as possíveis consequências que estas ações, estas práticas podem levar e de que forma é que estaríamos a construir uma sociedade. É para daqui a pouco esta reflexão que se impõe. Vamos a